Boa noite. Primeiramente vou apresentar a minha equipe, que é composta pelo Adelmo Wendel, Jeane Xavier, que sou eu, e o Reuli Ferreira. O nosso tema é Organização e Financiamento da Educação Escolar. Os tópicos que nós vamos tratar são os seguintes: princípios da organização conforme a LDB 1996, organização administrativa e pedagógica e curricular do sistema de ensino, níveis e modalidade de educação e de ensino e o financiamento da educação escolar. Bem, agora vamos tratar sobre os princípios da organização conforme a LDB de 1996. A legislação educacional brasileira, embora traduza normativamente certa concepção de sistema de ensino, ela não expressa seu significado. Na Lei nº 4.024, de 1961, que foi a primeira LDB, o termo sistema é orientado pelo critério administrativo aplicado ao ensino, ocorrendo o mesmo com a Lei nº 5.692, de 1971, que foi a segunda LDB. Temos a terceira LDB, que é a de 1996. Esse termo refere-se à administração em diversas esferas, sistema de ensino federal, estadual ou municipal. Conclui-se que não existe um sistema de ensino, mas apenas estruturas administrativas às quais a lei se refere. Embora os termos sistema e estrutura sejam usados como sinônimos, referindo-se a ambos a um conjunto de elementos, o segundo ele não apresenta o requisito da intencionalidade, da coerência, nem elementos articulados entre si. No sentido administrativo, ao qual as leis educacionais aludem, entende-se a expressão sistema de ensino como um conjunto de instituições de ensino que, sem constituírem uma unidade ou primarem por seu caráter coletivo, são interligados por normas, por leis educacionais e não por uma intencionalidade. Com base nesses pressupostos é que vamos tratar do sistema de ensino federal, estadual e municipal, conforme estabelece a Constituição Federal, artigo 211, e a LDB, nos artigos de seu título 4, referentes à Organização da Educação Nacional. O artigo 8º da LDB em vigor estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem organizar em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Cabe à União coordenar a Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo sua função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Segundo essa lei, os sistemas de ensino têm liberdade de organização, podendo os municípios optarem pela integração ao sistema estadual de ensino ou pela composição com o Sistema Único de Educação Básica, isto é, de ensino fundamental e médio. Os vários sistemas de ensino, federal, estaduais e municipal, têm uma organização que articula as instituições meio às gestoras dos sistemas, com as instituições fins, que são as escolas e as unidades escolares em que ocorre o ensino. A relação entre os órgãos gestores e as instituições escolares pode dar-se de forma democrática, participativa ou autoritária. São órgãos administrativos dos diversos sistemas de ensino. Federal, Ministério da Educação, que é o MEC, e o Conselho Nacional de Educação, que é o CNE. Estaduais, Secretaria Estadual de Educação, Conselho Estadual de Educação, Delegacia Regional de Educação e Subsecretaria de Educação. Municipais, nós temos a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação. Sobre a organização administrativa, pedagógica e curricular do sistema de ensino, nós temos que o termo organização ele refere-se ao modo pelo qual se ordena e se constitui um sistema. A organização da educação escolar nacional faz-se pelas esferas administrativas, ou seja, pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal e pelos municípios. O Sistema Federal de Ensino compreende as instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem as instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal, as instituições de educação fundamental e médio criadas pela iniciativa privada, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. Os sistemas municipais
de ensino compreende as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil, mantidas pelo poder público municipal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Conforme os referidos artigos da nova LDB, a educação escolar no Brasil ela está organizada em 3 esferas administrativas, como já vimos: a União, os Estados e Distrito Federal e os municípios. O José Carlos Libânio ele faz um balanço crítico, do Sistema Nacional de Educação. Decorridas muitas décadas da promulgação da Constituição, pouco ou quase nada mudou efetivamente na educação escolar. A previsão de eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental não foi cumprida, tal como estabelece o artigo 60 das disposições transitórias. A LDB de 96, que poderia garantir alterações mais estruturais na educação, apesar de ficar 8 anos em tramitação, não conseguiu promover a mudança. A versão não aprovada da LDB previa a existência de um Sistema Nacional de Educação, de um Fórum Nacional de Educação e de um Conselho Nacional de Educação, que seria o órgão articulador dos vários sistemas de ensino, com caráter deliberativo, normativo de assessoria ao MEC. O Conselho Nacional de Educação, CNE, com uma representação permanente da sociedade civil, poderia ser o garantidor da continuidade da política educacional. Na lei aprovada, a LDB de 1996, o Sistema Nacional de Educação foi substituído pela Organização da Educação Nacional. O fórum previsto também foi retirado. O atual Conselho Nacional de Educação foi criado inicialmente por medida provisória. Seu caráter deliberativo e sua representatividade foram basicamente eliminados, não sendo entendido como instância da sociedade civil que poderia compartilhar com o governo a formulação, o acompanhamento e avaliação da política nacional. O CNE tornou-se um órgão do governo e não do Estado. As dificuldades após a promulgação da nova LDB de organizar os diferentes sistemas, especialmente os municipais, devem-se também ao caráter impositivo de muitos sistemas estaduais sobre os municípios. Sobre o Sistema Federal de Ensino, a União organizará o Sistema Federal de Ensino dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O ensino que constitui dever do Estado, o ensino fundamental, ele é de responsabilidade dos estados e dos municípios, para assegurar sua universalização, isto é, para garantir que todos tenham acesso a ele e o concluam. O Brasil não possui um sistema nacional de ensino definido, presente nas propostas iniciais da LDB, mas eliminado da versão aprovada e promulgada. O Sistema Nacional não é citado na Constituição Federal e é entendido como Organização da Educação Nacional. O Sistema Federal de Ensino compõe-se das seguintes instituições mantidas pela União: universidades federais, instituições isoladas de ensino superior, Centros Federais de Educação Tecnológica, os Cefets, estabelecimentos de ensino médio, escolas técnicas federais e agrotécnicas, escolas de ensino fundamental e médio vinculadas às universidades, colégios de aplicação, Colégio Pedro II e instituições de educação especial. Além de ter responsabilidade na manutenção dessas instituições, o governo federal, por meio do MEC, supervisiona e inspeciona as diversas instituições de educação superior particulares. O MEC é o órgão líder e executor do Sistema Federal de Educação. Em sua administração direta, o Ministério possui seu órgão colegiado, que é o Conselho Nacional de Educação, CNE, que normatiza o sistema. De acordo com o artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal, compete à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. A LDB mantém o mesmo caráter geral de determinar os fins e os meios de educação nacional. O CNE, como já mencionado, foi criado inicialmente como medida provisória e depois definido de forma permanente pela Lei 9131, de 24 de novembro de 1995. Ele altera a redação dos artigos 6º, 7º, 8º e 9º da Lei 4024/61 e tem atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado e da Educação. A mesma lei institui o Exame Nacional de Cursos, o denominado Provão, o qual, segundo a legislação, avalia a qualidade e a eficiência das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão das instituições de ensino superior e afere as competências e os conhecimentos adquiridos pelos alunos em fase de conclusão de cursos de graduação.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto, excluindo dessa atribuição os municípios. Estabelece ainda que compete às três esferas administrativas, União, Estados e municípios, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Dessa forma, os Estados, por meio de seus sistemas de ensino estaduais, devem proporcionar acesso à educação e legislar sobre ela e o ensino. Mantendo unidades do pré-escolar, do ensino fundamental, do médio e do superior, os sistemas estaduais têm assumido ainda a função de disciplinar a educação particular, fundamental e média em suas específicas unidades federativas. Esses dados salientam o aspecto estadualista da educação brasileira, conforme constata Boaventura de Souza. Responsáveis por grande número de alunos de vários graus e modalidades de ensino, de professores e servidores, de unidades escolares públicas e privadas, os sistemas estaduais, além de exercerem o controle sobre o ensino supletivo e sobre os cursos livres que ocorrem fora do âmbito escolar, por meio das Secretarias Estaduais de Educação e dos respectivos Conselhos Estaduais de Educação, têm assumido funções de manutenção do ensino nessa esfera e exercido suas funções normativas, deliberativas, consultivas e fiscalizadoras nas redes oficial e particular. Não se inclui no sistema estadual as escolas federais e particulares do ensino superior, que são da competência da esfera federal. Já o sistema municipal de ensino, pela primeira vez, uma Constituição Federal Brasileira, a de 1988, reconheceu o município como instância administrativa, possibilitando-lhe no campo da educação a organização de seus sistemas de ensino em colaboração com a União e com os Estados, porém sem competência para legislar sobre ele. A mesma Constituição prescreve ainda que os municípios eles devem manter, com cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Por meio do seu órgão administrativo, que pode ser departamento, coordenadoria, divisão, secretarias e outros, os municípios, em colaboração técnica e financeira com os Estados e a União, devem administrar seu sistema de ensino, podendo definir normas e procedimentos pedagógicos que melhor se adaptem às suas peculiaridades. Então, dando continuidade à nossa explanação, vamos dar prosseguimento com agora o tema níveis e modalidades de ensino. Então, sabendo que o ensino ele é subdividido, ele é entregue a organizações das esferas municipal, estadual e federal, que têm as responsabilidades e as competências de designá-los os serviços para a educação. Vamos abordar agora os níveis e modalidades de ensino. Segundo Libânio e Oliveira, a educação básica brasileira é composta por dois grandes níveis. O nível da educação básica, que se subdivide em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a educação superior. Segundo Libânio e Oliveira, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. A educação infantil, como primeira etapa da nível da educação básica, segundo seu artigo 29, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, e complementando a ação da família e da comunidade, certo de que ela será oferecida, assim disperso no seu artigo 30, em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, e há pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. A avaliação, segundo seu artigo 31, será mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. A carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Assim, então, se equipara à educação infantil, que vai atrelar agora ao ensino fundamental. Dando continuidade ao processo educativo iniciado na educação infantil, o ensino fundamental, que compreende seus anos iniciais e anos finais, ele constitui, então, a continuidade do processo de aprendizagem, objetivando, de certa forma, o aprofundamento dos estudos iniciados na etapa anterior. Ele não deve ser entendido como uma etapa mais, mas sim como parte do processo de formação do cidadão brasileiro. O ensino fundamental ele é obrigatório com duração de 9 anos, gratuitos na escola pública, iniciando-se aos 6
anos de idade e terá por objetivo a formação básica, compreendendo os meios básicos, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que se fundamenta a sociedade, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Vale ressaltar que o ensino fundamental ele é o nível com maior número de matrículas, assim propiciando a continuidade de estudos ao aluno, com vistas ao aprofundamento que foi iniciado na educação infantil e que irá continuar com o ensino médio. Passando agora ao ensino médio, ele é considerado a última etapa da educação básica, que deve ser entendido como uma etapa da consolidação dos estudos realizados. Mas não deve ser apenas uma etapa, mas assim como um processo, como parte de escolarização que se desenvolve nesse nível de ensino. A seção 4 do ensino médio, o artigo 35, o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração de mínima de 3 anos, tem por finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e do desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Esses são alguns pontos fundamentais, assim como a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos. Vale ressaltar também que o número de matrículas no ensino médio é inferior ao ensino fundamental. Claro que representa que o conceito da educação básica, que se inicia desde a educação infantil até agora o ensino médio, ainda não se constitui uma realidade. Então se chega ao ensino médio, que também está atrelado ao ensino médio técnico, mas de forma paralelamente, mas que não se confunde, chegamos ao ensino superior. A educação superior está expressa nos seus artigos 43 e 47 da LDB de 96. Libânio e Oliveira destacam a sua finalidade entre elas, a de formar profissionais nas diferentes áreas do saber, além disso objetivando a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico do pensamento reflexivo, incentivando o trabalho da pesquisa e a investigação científica, promovendo a extensão. O ensino superior, então, abrange os seguintes cursos: os cursos de graduação, seus cursos de pós-graduação, que incluem mestrado, doutorado e especialização, os cursos de extensão, e dentre outros. O decreto número 2306, de 97, regulamenta e prevê a organização da educação superior sob a forma de universidades, faculdades integradas, faculdades e institutos superiores ou escolas superiores. Sendo assim, a LDB apresenta 3 modalidades de educação: a educação de jovens e adultos, a educação profissional e a educação especial. A educação de jovens e adultos, segundo seu artigo 37, a seção 5, é destinada àqueles que não tiveram acesso à continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade apropriada. Certo de que o número de analfabetos no Brasil é muito grande, segundo a imprensa, e que a maioria que se encontra na região Nordeste. A educação de jovens e adultos vem com o intuito de dar a formação, pelo menos, mais fundamental possível, de então promover a educação com esse benefício. Então, segundo o artigo 37 também, os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho. Então, perpassando agora a educação profissional, que tem como a finalidade ou a meta a formação técnica e continuada dos trabalhadores, tendo em vista as constantes transformações da sociedade, desenvolvimento constante e amplo do conhecimento e o avanço das tecnologias e da informação, né, de certa forma tem levado, né, a necessidade de um novo perfil
de trabalhador. E a educação profissional ela vem nesse intuito de formar esses novos trabalhadores, adequando-os a essa nova sociedade globalizada. Chegamos à nossa última modalidade, a educação especial. Segundo a Lei 9394 de 96, ela apresenta a modalidade educação especial, o atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e ao público com altas habilidades, ou os educandos com superdotados chamados. Ele deve ser oferecido, essa educação especial, segundo o artigo 58, preferencialmente na rede regular de ensino, aí englobando todo esse público. Então vamos dar continuidade aqui à apresentação do nosso trabalho, né, onde o capítulo 5 ele vem começando com o financiamento da educação escolar, sendo que o financiamento da educação no Brasil, ele vem dizendo que vem de recursos públicos, empresas privadas e até mesmo de cidadãos, onde cabe também ao Ministério da Educação implementar a Política Nacional da Educação, que vem articular a missão institucional e ações que venham ser propostas na Lei LDB, né? Esses recursos públicos destinados à educação, eles vêm impostos da União, estados e até mesmo Distrito Federal e dos municípios, né? Onde a menor parte vem da União, que é de 18%, e a maior parte vem dos estados, Distrito Federal e municípios, que é de 25%, sendo que a maior recurso que o ensino superior se espera é do governo federal. Já o ensino fundamental se espera dos estados e municípios, né? E orçamento, falando um pouquinho dessa parte, onde vem falando que 18% a 25% vem de impostos recolhidos pelo governo para investir no desenvolvimento do ensino, sendo que a educação receba outras contribuições que não entram no montante relativo aos 18% e 25% que são recebidos de impostos. Sendo que todo brasileiro, de alguma forma, né, a gente contribui também com essa porcentagem de impostos invertidos na educação, pois todos pagamos impostos de alguma forma. Segundo estabelece a Constituição Brasileira de 1988, que tanto faz sendo diretos e indiretos, são federais, estaduais ou municipais, aonde reafirma que os estados devem aplicar 25% no impostos recolhidos e na educação. A Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, que vem regulamentar, a instituir em cada estado, a federação e no Distrito Federal, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento, né, da Educação Básica, Fundeb, né, que é criado pela Emenda Constitucional de número 53 de 2006, que vem substituir o Fundef, que estava em vigor em 1998 e 2006. Algo importante é que o Fundeb ele pode ser usado em toda a educação básica, ou seja, na infantil, fundamental e médio, nas três esferas da educação, eu venho falando, né? Seja o único setor que conta com a vinculação dos mínimos percentuais. As necessidades do país são grandes, aí como eu venho citando, e na educação no Brasil, 4,5% é uma aplicação pouco considerada pelos analistas do financiamento da educação, sendo que a meta era atingir 5,5% do PIB, né? E até 2003, e não foi atingido menos de 10 anos depois. Para executar esse plano, são necessários recursos financeiros, metas objetivas e diretrizes definidas no orçamento plurianual. Esse plano plurianual são estabelecidas anualmente na Lei LDO, aprovada pelo Poder Legislativo antes do recesso. A LDO orienta a lei orçamentária anual. Os recursos são divididos e distribuem em cotas trimestrais pelo Poder Executivo. Todas as despesas devem ser empenhadas, só pode ser paga com cheques de bancos oficiais, né? Os tribunais de contas e Poder Legislativo participam do sistema de conta externo dos recursos públicos. Seria fundamental a participação da sociedade no controle dos recursos, mas dificilmente, né, como a gente pode ver, a sociedade tem acesso ao poder público. Além de controlar o uso do recurso públicos, precisa assegurar de formas e ações para eliminação da sonegação de impostos. Então,